Bom dia, queridos. Vamos orar antes de começar a aula de hoje. Santo Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos pelo dia, pelo teu amor derramado e demonstrado em nossas vidas, pelo dia de hoje, por essa igreja, Senhor. Cuida de cada um de nós. Esses momentos aqui agora sejam guiados pelo teu Santo Espírito, para que a gente aprenda mais de Ti, aplique mais de Ti, que a gente seja transformado, Pai. É o que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu ia falar que a gente estava chegando para o final de Paulo e suas cartas, mas não é... até tá, mas não tão rapidamente assim. Aula, 20ª aula aí, 5ª aula sobre Romanos. Pelo menos mais 2 a gente vai ter. E antes da gente começar especificamente aí a porção da carta que a gente separou para a aula de hoje, queria só lembrar algumas ideiazinhas aí que a gente já trouxe em aulas anteriores, porque elas vão ser importantes e úteis, ou úteis e importantes para algumas coisas da aula de hoje. Tá? A primeira delas, é muito comum a gente olhar para a carta de Romanos e perguntar para alguém, às vezes, ou a gente se perguntar ou procurar, sei lá, sobre o que trata a carta de Romanos. E, gente, vai ter resposta quase que de todo tipo. Muitas dessas respostas não estão erradas, são apenas simplistas, na medida em que Romanos trata de muita coisa. E é um pouco exagerado a gente falar, Romanos fala sobre isso, Romanos é isso ou é aquilo. Ela é provavelmente um pouco de tudo isso. Tá? Mas, até para fins didáticos, é interessante a gente separar algum aspecto da carta e falar, olha, qual é a ótica que a gente está utilizando para olhar, para ler, para entender e para aplicar essa carta tão rica. Porque todos nós temos óticas, isso é incontornável. Então, em vez de achar que não, que a gente está buscando a verdade completa 100% que a gente descobriu, mas faz a gente olhar com mais humildade e transparência e falar, não, eu na verdade estou usando uma ótica assim, e a ótica é essa. E que ótica que eu estou utilizando? Basicamente são duas, eu não consegui escolher uma só, então eu estou usando duas, por que não? Essas duas óticas são do Barclay e do Scott McKnight. Eles veem a carta de Romanos com algumas finalidades, com finalidades diversas, mas que basicamente têm dois objetivos. Tá? Um deles, Paulo está se credenciando, ele está se apresentando à igreja em Roma. Vocês lembram que ele quer fazer de Roma uma base para prosseguir em direção ao Ocidente, ou seja, em direção à Península Ibérica. E por isso ele está se apresentando e se credenciando, dizendo quem ele é, o que ele pensa sobre o Evangelho em geral e aquelas questões que são relevantes aos romanos. Um segundo aspecto dessa carta, que é extremamente importante e que faz parte da ótica que a gente está utilizando, que eu estou utilizando, principalmente na aula passada e na aula de hoje, é a questão de entender que Romanos é uma igreja não fraturada, mas uma igreja talvez um pouco trincada já por diferenças étnicas, culturais, passados religiosos, e Paulo busca pacificar essa igreja. Algo que a gente vai se aprofundar mais ao longo da aula por causa de algumas questões específicas, mas que a gente tem que ter em mente ao ler Romanos, é que conflitos entre judeus e gentios na igreja primitiva não eram incomuns, ok? A gente viu em várias outras cartas esse tipo de conflito. Só que, normalmente, qual que era a natureza desses conflitos até aquele momento? Havia uma pressão para que gentios, vamos dizer assim, de forma bem tosca, bem simples, gentios passassem pelo judaísmo para então, vamos dizer, entrar no cristianismo.
um monte de impropriedade aí, mas dá para a gente entender o que eu quero dizer. Eles deveriam seguir alguns aspectos da lei que identificava os judeus para serem, então, cristãos. E havia uma pressão para que isso acontecesse. E Paulo vai trabalhar contra essas pressões. Ele vai, em várias cartas, ele afasta esse tipo de obrigação. Tá? Esse era o padrão normal de conflitos entre judeus e gentios naquele momento. Normalmente, judeus, ou como às vezes se chama também com impropriedade, mas algo que a gente já está acostumado a ouvir, judaizantes querendo que os gentios se parecessem mais com os judeus para serem cristãos. Isso era normal. Normal no sentido de habitual até aquele momento. Aqui as coisas são diferentes. Em Roma a gente tem uma igreja que provavelmente se iniciou com judeus, foi incorporando gentios. Houve, por eventos históricos, uma diminuição do número de judeus ali. Lembrando que quando eu falo naquela igreja, eu estou me referindo possivelmente a várias igrejas que se reuniam em casas, tá? Várias comunidades específicas que se reuniam em casas. Mas ali, naquele momento, a questão era diferente. Os gentios estavam se tornando maioria na igreja. Então, o risco não era a pressão para que eles parecessem mais judeus. O risco era esses costumes aí dos antigos líderes da igreja, desses judeus que até outro dia estavam mandando aqui, e eles se voltavam contra aquilo, gerando desprezo. Gerando não. Demonstrando certo desprezo pelo povo judeu e por costumes judaicos. Tá? O Craig Keener destaca que havia um profundo desprezo generalizado em Roma por costumes estrangeiros. E a circuncisão, por exemplo, era considerada uma aberração na cultura romana. E imaginem uma igreja formada com esse background mental aí de crescimento, de repente convivendo com judeus e vendo os judeus sendo minoria. E esse povinho aqui que está ainda atrapalhando aqui o desenvolvimento da igreja. Exagerando, ok, mas mais ou menos esse é o cenário que Paulo está vendo como que pode acontecer e, portanto, ele está pacificando essa igreja. Tranquilos com isso? Tá? Joia. Estou realmente usando duas formas de ler essa carta aos Romanos. Na aula passada, eu até usei a metáfora aí, a analogia do caleidoscópio. A gente muda um pouquinho Romanos, aparece outro foco, mas basicamente as duas óticas que eu estou usando são essas, a do Barclay e do McKnight, como finalidades da carta aos Romanos. Credenciamento de Paulo como apóstolo dos gentios e pacificação daquela igreja. Isso vai suscitar aí algumas questões que, se a gente adotar outra ótica, talvez não fossem tão relevantes. Mas vamos continuar caminhando pela carta aí. Na aula de hoje a gente vai passar assim por cima, meio do alto, mas fazendo algumas aterrissagens pontuais aí, um pedaço da carta que por muito tempo foi considerado um desvio estranho no raciocínio de Paulo. Por que ele está parando para falar dessas coisas? Ele vinha vindo numa linha que essas pessoas que veem isso como um desvio estava bem clara. De repente ele para e começa a falar dos judeus, do relacionamento entre judeus e gentios, ou mais especificamente os judeus e o evangelho. A ponto de alguns acharem, inclusive, que esses 3 versículos fossem uma interpolação no texto, ou seja, um pedaço de carta que estava em outro lugar e teria sido encaixado aí na carta aos Romanos. Nada disso é mais aceito hoje em dia, ok? Já está bem tranquilo aí, bem tranquilo como sempre, né? Sempre tem gente que discorda, mas a maioria das pessoas que a gente acompanha está bem tranquilo com a integridade da carta e com o fato desses 3 capítulos serem realmente organicamente integrados ali na carta aos Romanos. Como eu já disse, por que Paulo, então, já que a gente
não acha que é um desvio no assunto. Por que a gente não, já que a gente acha que não é uma interpolação, que hoje é, como eu disse, bastante sedimentado já, mas então por que Paulo precisou tratar sobre isso? Abrir meio que um parênteses nessa história, que não é tão parênteses assim. Por que ele decidiu isso? Pela razão que eu falei há pouco, pelo fato dos judeus estarem se tornando minoria e os gentios maioria naquele momento histórico da igreja em Roma. Tá? Se a gente não tem isso em mente, pode parecer que realmente foi encaixado isso aí ali, ou é basicamente um excurso, aí, um desvio de Paulo na carta. Então, tem a sua razão de ser, e a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso a partir de agora. Primeira porção aí desses 3 capítulos, eu separei aqui do versículo 1 do capítulo 9 até basicamente aí o versículo 30. Paulo aqui, primeiro ele começa manifestando a sua angústia com a incredulidade do povo judeu, e ele reconta de uma forma bem particular a história da salvação. Ele vai destacando uma série de escolhas. Eu não queria usar a palavra arbitrárias, assim, mas algumas escolhas que Deus não se preocupou em explicar muito ao longo da história. Tá? E ele fala brevemente sobre a criação do povo judeu, fala sobre a escolha de Abraão, aí ele vai falar da escolha de Isaac, e assim vai. Esaú e Jacó. Por que Deus vai escolhendo as pessoas ao longo ali da história de uma forma que não é explicada? Para alguns, isso é evidência de uma defesa da predestinação feita por Deus. Por outro lado, se a gente olhar aqui com mais cautela, se a gente... Sim, está falado, está claramente falado aqui, por exemplo, versículo 12, a partir da segunda parte dele. O mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você poderia argumentar que isso é uma defesa da predestinação aqui, feita por Paulo. Só que um dos problemas centrais na carta, que já foi colocado lá atrás, e a gente não pode interpretar esse pedaço da carta ignorando o que vem antes. Um dos primeiros sustentáculos, um dos primeiros pilares que essa carta traz, é a afirmação clara de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tranquilo? Se todos pecaram, e ninguém tem condição de resolver esse problema, quem pode resolver esse problema? É Deus. E Deus vai resolver esse problema de que forma? Ele resolve na história. Ele resolve por meio de um povo. E foi ele que escolheu as pessoas daquele povo por meio das quais ele iria, vamos, com muitas aspas aqui, trabalhar. Lendo dessa forma, esse pedaço da carta tem menos a ver com predestinação, ou com qualquer outra coisa nesse sentido, não tem a ver com soteriologia, não tem a ver com salvação exatamente, mas tem a ver com um caminho de misericórdia que Deus escolheu para resolver a questão que o ser humano não teria como resolver. O fato de todos haverem pecados e estarem afastados de Deus.
Tudo bem com isso? Joia. O Gorman chega a dizer que tem um verdadeiro paradigma aqui da ação divina ao exercer misericórdia. Ele vai escolhendo pessoas, ele vai incluindo pessoas de fora, e conforme Israel vai se desenvolvendo e vai desobedecendo, vai sempre sendo preservado um remanescente fiel do povo judeu. A gente vai ver esse raciocínio se alongando até o capítulo 11, mas o Gorman observa que isso aqui já é um paradigma colocado como testemunho da misericórdia e fidelidade de Deus. Vamos ligar as ideias, então. Deus anuncia que vai resolver o grande problema do homem, o fato de todos haverem pecado e estarem afastados dele. Ele vai resolver por meio de um povo ao longo da história. Ele vai resolver do jeito que ele decidiu que ele faria isso, num exercício contínuo e repetido, paradigmático de misericórdia e fidelidade, incluindo pessoas e, diante da rebeldia de alguns do seu povo, sempre preservando um remanescente fiel dele. Tranquilos com isso? Então, muita cautela quando a gente ouve que Paulo, no capítulo 9 de Romanos, bate o martelo, é predestinação e ponto final. Não é disso que Paulo está falando. Tudo bem? Vamos lá. A partir do versículo 31 aí, e até o final do capítulo 10, Paulo vai aplicar esse paradigma da ação salvífica de Deus. Eu queria só destacar com vocês 2 versículos que estão no começo e no final dessa porção, que são como que uma estrutura, uma moldura para aquilo que está sendo argumentado aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos começar lá no 10:31. Israel, porém, que buscava a lei que trouxesse a justiça, não a alcançou. Tranquilo? Israel buscava a justiça, mas não a alcançou. O outro versículo, a outra porçãozinho que eu gostaria de destacar com vocês, está ali no versículo 20 do capítulo 10. Depois, Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, ele diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Por que eu separei esses 2 versículos para a gente começar o estudo dessa porçãozinha aí, da carta de Paulo aos Romanos? A gente acabou de falar sobre um paradigma da ação salvífica de Deus. Tá? A gente vai começar a tratar agora, ou vai introduzir nesse paradigma, o evento Cristo. Tá? Que é absolutamente central e fundamental para o que Paulo está falando aqui. Mas Paulo começa e termina esse pedacinho aí da sua carta expondo uma contradição ou uma oposição aí. Algumas pessoas estavam buscando a justiça de Deus. Quem eram essas pessoas? O povo judeu. Encontrou? Não encontrou. Se isso é absoluto ou não, a gente já volta para falar disso, a gente vai continuar. Mas, de forma geral, o povo de Israel não encontrou a justiça de Deus. Mas quem não estava procurando, no caso, os gentios, esses foram encontrados por Deus. E olha que interessante, no finalzinho aqui dessa porção, ele ainda destaca sobre Israel: o dia todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Ou seja, Deus estava pronto a receber o povo, estava com as mãos estendidas, se não me engano na NVT fala com os braços abertos, mas eles foram desobedientes e rebeldes.
Contradição, então, aqueles que não estavam procurando, encontraram. Aqueles que estavam procurando, não encontraram. Por quê? Porque estavam procurando no lugar errado, mas essa é uma outra questão. A gente já chega lá. Tá? Então, podemos continuar com essa ideia aí já bem clara na mente. Vamos lá. O Messias. Israel esperava o Messias prometido, descendente de Abraão, descendente de Davi. Ocorre que, quando esse Messias se apresentou, aquilo que o Gorman chama de ponto focal da Escritura, o objetivo da história da salvação, da qual a Escritura dá testemunho, o meio de justiça pelo qual Deus decidiu agir para reconciliar o ser humano com Ele, Israel rejeitou. Rejeitou porque, nossa, é simplista, mas porque em linhas gerais não estava esperando aquele meio e preferia um outro. O meio de justiça que Deus colocou é esse. Não estou reconhecendo isso, não é isso. A gente já tem aquele outro. Tudo bem. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas houve essa rejeição ao meio disponibilizado por Deus para a reconciliação com Ele, pelo povo de Israel. Por outro lado, os gentios foram surpreendidos e achados por Deus quando apresentado esse meio de justiça a eles. E como que se deu esse encontro? Versículo 11. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um pouquinho antes, versículo 8. Isso? Na verdade, o 9. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se todo aquele que crer que Jesus é Senhor e que foi ressuscitado e proclamar com a sua boca, será salvo. Esse é um meio de justiça disponibilizado por Deus. Jesus Cristo. A aceitação, a confiança nisso era o meio disponibilizado para a reconciliação. Meio esse que foi aceito por gentios que não procuravam, meio esse que foi rejeitado por judeus que procuravam. Tranquilos? E aqui, tudo bem? Gente, eu sei que eu simplifiquei muito algo que é extremamente complexo, mas precisa ser assim, até para fins didáticos, ok? Às vezes vocês podem ficar, nossa, até arrepiei de tão simples que foi, mas faz parte do propósito didático de aula. Tranquilos? Tá. Bom, Paulo está utilizando aqui ao longo dessa porção da carta, aliás, em outros pedaços ele também faz isso, um estilo retórico muito interessante. Ele faz como que uma conversa imaginária dele com ele mesmo. Ele antecipa refutações. É algo que até hoje é feito no método filosófico. Você fala alguma coisa, você antecipa uma refutação, aí você rebate aquela refutação, aí você pega uma outra objeção, rebate aquela objeção, e no final você costura tudo aquilo. Paulo faz basicamente isso, e esse é o método que ele emprega aqui na carta aos Romanos, especialmente nesse pedaço. Quando ele já passou por explicar a história da salvação, que não havia exatamente a arbitrariedade de Deus, mas que Deus estava exercendo a sua história salvífica, estava
desenvolvendo o seu plano da forma que ele decidiu e exercendo por meio disso misericórdia, compaixão e ao mesmo tempo justiça. Quando ele explica aqui, e isso tem tudo a ver com a realidade dos romanos, que os gentios aceitaram aquilo que eles não estavam procurando e que os judeus que estavam procurando não aceitaram aquilo que foi colocado diante deles, ele pensa, poxa, a pessoa a qual eu estou me dirigindo, aquele meu debatedor mental, hipotético, pode falar, mas então Deus rejeitou Israel. Porque se ele se apresentou a Israel, Israel não quis saber dele, ou não aceitou o método de justiça, o caminho de justiça colocado diante dele, Deus rejeitou Israel. Paulo vai responder aí com de maneira nenhuma. Ponto de exclamação aqui na minha tradução. Antes da gente continuar, eu queria lembrar onde a gente parou na aula passada. Alguém lembra onde a gente parou na aula passada? Qual foi o finalzinho do texto, o último texto que a gente olhou? Finalzinho do capítulo 8. Vamos lá. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês lembram disso? Passagem que todo mundo com certeza conhece. Nada poderá nos separar do amor de Deus, ok? Se nada pode separar do amor de Deus, por que alguém haveria de achar que Deus iria separar Israel do seu amor? Por que Deus iria rejeitar Israel se nada poderia separar Israel do amor de Deus também? Deus declarou o seu amor por Israel. Alguns vão argumentar, isso tem em base no texto, por amor aos patriarcas, por amor aos antepassados. O fato é que Deus declara o seu amor por Israel e ele é fiel e vai cumprir isso. Nada pode separar Israel também do amor de Deus, nem a própria Israel, nem a própria desobediência dele. Quando eu falo Israel, eu estou falando do povo, tá? Genericamente considerado, não exatamente o povo daquela época, nem o de hoje, nem o povo da forma mais genérica e abstrata aí que vocês possam ver. Quem poderia separar Israel do amor de Deus? Ninguém, nem nada. Nem a própria Israel. Portanto, a resposta de Paulo é totalmente coerente com a teologia dele. Deus teria rejeitado Israel? Não, de maneira nenhuma. E ele argumenta dando o exemplo dele próprio. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E continua, Deus não rejeitou o seu povo, o qual previamente conheceu, ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de como Elias chamou a Deus contra Israel: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também há hoje um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Vocês lembram do padrão, do paradigma que o Gorman destacou na forma de Deus agir na história? A forma salvífica de Deus agir na história? Ele vai se apresentando, ele vai incluindo os de fora, para usar os termos de Oséias, ele transformava quem não é seu povo em seu povo. Ele vai, diante da rejeição reiterada de Israel, ele vai sempre preservando um remanescente fiel a ele, e isso se repete nesse momento histórico. Paulo começou essa porção do texto rasgando a sua angústia pelo fato dos judeus não haverem aceitado o Messias, Jesus Cristo.
Mas ele deixa claro, olha, isso não significa de maneira nenhuma que Deus abandonou, ou rejeitou, ou parou de amar Israel. Ainda há, como sempre houve, ele não fala isso aqui, mas ele fala especificamente desse momento lá de Elias e os profetas de Baal. Ele fala, olha, como naquela época, e eu poderia acrescentar, e como sempre, Deus preservou, preserva e vai preservar o seu remanescente fiel. É o padrão de ação de Deus ao longo da história. Não há outra forma de participar da aliança que não aquela que a gente viu agora há pouco, declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou. Portanto, esse remanescente fiel de Israel, nesse momento, como que encara Jesus Cristo? Dessa forma. Crê que Jesus Cristo é Senhor, que foi ressuscitado, e crê isso em seu coração e declara com a sua boca. Toda a Escritura, tudo aquilo que a gente... toda essa história caminhou para isso, vai caminhar a partir disso, do jeito que esse evento existiu na história, e ele traz também reflexos sobre passado e futuro. Vamos lá. Joia. Paulo aqui, ele ensaia uma explicação para o que Deus estava fazendo. Ele dá a entender que Deus agiu dessa forma, ou seja, permitiu que os judeus rejeitassem o Messias para iniciar uma era diferente que gerasse, a palavra que Paulo usa aqui é ciúme dos judeus. Deus teria enriquecido ou permitido a riqueza dos gentios para provocar o ciúme do povo judeu. Que os judeus olhassem para aquilo e falavam, essa grandeza dada por Deus era destinada a nós, mas nós rejeitamos. Paulo vai usar, a partir daqui do versículo 11 do capítulo 11, a gente já está aí caminhando para o final do texto, não para o final das ideias de hoje, mas para o final do texto, uma analogia, a analogia dos galhos da oliveira. Ele descreve Israel, para usar uma palavra, um termo que Paulo utilizou no começo aqui, lá no versículo 9, no começo dessa porção, ele equipara a oliveira como os filhos de Abraão e vai descrevendo o processo da entrada dos gentios nessa árvore. Alguns ramos dessa oliveira teriam sido cortados porque não aceitaram o meio de graça colocado por Deus. Foram desobedientes, foram rebeldes, foram cortados, portanto, da oliveira. Enquanto isso, Deus promoveu o enxerto de galhos que não eram dessa oliveira nessa oliveira. A gente tem uma árvore, então, com tronco, com galhos não enxertados, com galhos enxertados e com os galhos que foram cortados. Os gentios seriam esses galhos enxertados na oliveira. Os galhos cortados, os judeus que não aceitaram o meio de graça disponibilizado por Deus, e os galhos originais que permaneciam na oliveira seria esse remanescente fiel que ao longo da história sempre existiu. Mas Paulo fala, olha, não achem que esses galhos que foram cortados não podem ser enxertados novamente. Israel pode voltar a ser enxertada nessa árvore e, aliás, vai ficar muito mais, entre muitas aspas de novo, gente, muito mais confortável nessa árvore do que até os próprios galhos enxertados. Porque eram galhos que originalmente já pertenciam àquela árvore. E aí,
Bom, como que seriam enxertados de volta? Abandonando a incredulidade. Versículo 23. Se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. E a partir aqui, desse pedaço, Paulo traz uma novidade que é pano para manga. E vamos ver quanto tempo a gente fica em cima disso. Paulo faz então traz então a revelação de um mistério. Versículo 25, parte 2 e 26. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará até que o tempo dos gentios se complete, e assim todo Israel será salvo. Ah, queridos, isso dá um pano para manga e tem muita explicação, muita forma de entender isso, muita teologia boa e ruim feita sobre isso. E a gente tem 10 minutos para tratar disso, então vamos àquilo que não tem dúvida, tá? Primeira coisa, Paulo está falando do que aqui? De um fato da sua época? Ele fala que ele está falando de um mistério, provavelmente relacionado a um evento futuro, provavelmente relacionado à parousia, ou seja, à volta de Jesus. Não está falando daquele momento, ele fala em era, ou ele fala em, qual a expressão que ele está aqui na NVT? O tempo dos gentios se complete. Ou seja, está se iniciando ali um tempo que é o tempo dos gentios. Aliás, é o que a igreja de Roma está vivenciando, o início do tempo dos gentios. Os judeus estão se tornando minoria na igreja e os gentios estão crescendo em número, inaugurando, portanto, o que ele chama de tempo dos gentios. Só que esse tempo dos gentios, um momento vai se encerrar. Quando? Ele não fala. Mas ele fala que uma hora esse fluxo histórico que está prevalecendo a partir daquele momento vai mudar. E quando isso acontecer, todo Israel será salvo. Vamos lá. Quem é esse Israel? Mas muita gente fala que Israel aqui apenas significa, na prática, a igreja, mas espiritualiza essa ideia de Israel. É o Israel espiritual de Deus, todos aqueles que tenham crido em Jesus Cristo até aquele momento. Isso tem base na literatura paulina, na linguagem paulina, esse uso espiritualizado do termo Israel? Tem sim, bastante até. Lá no capítulo 9, Paulo diferenciou entre descendência de Abraão e os filhos de Abraão. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Havia sim, havia na forma de Paulo falar, e há muito material nas cartas paulinas para se entender que isso seja realmente Israel espiritual. Agora, queridos, de verdade, não nesse texto. Nesse texto, Paulo está tratando, ele está contrapondo os gentios e judeus. Ele está contrapondo Israel e os gentios. Portanto, não faz muito sentido, apesar de haver fundamento no jeito de Paulo se referir a Israel para isso, para a gente aceitar que ele esteja falando de um Israel espiritualizado, ou seja, aquilo que na prática acabaria sendo a igreja. Tá? Tranquilos com isso, gente, porque é muito comum a gente ouvir dizer que está falando aqui do Israel espiritual. Vamos lá, Fátima. Certo?
A impiedade aí. Então, não, eu sabia que essa porção podia. Essa passagem é daquelas, a gente sabe. Tá vendo? Não vai dar tempo de falar da terra, não, viu? A impiedade aqui, Fátima, a ideia é toda aquela forma de esperar a reconciliação com Deus da forma que Israel achava certa, vamos colocar nesses termos. Ou seja, não está falando exatamente dos ímpios, ou da totalidade dos ímpios, ou do grupo dos ímpios, mas a impiedade. Entenda aí a rebeldia, entenda aí a rejeição ao modo de graça disponibilizado por Deus para a reconciliação com Ele. Essa citação específica de virar de Sião, muitos identificam com a segunda vinda de Jesus. Eu não sei se eu consigo concordar totalmente com isso. Não acho que não possa ser, mas de verdade não tenho convicção sobre isso. Tá? Se é apenas uma aplicação sobre Jesus mesmo, já vindo, sobre a vinda de Jesus e sua ressurreição, ou se está falando especificamente de um evento futuro. Que todo esse cenário se aplica ao futuro, beleza. Consigo aceitar isso. Se especificamente isso, já não tenho tanta certeza, mas é perfeitamente possível, muita gente defende, não vou excluir. Eu, pessoalmente, não tenho convicção exatamente do que Paulo está falando aqui. Bom, ele mesmo chamou de mistério, então estou tranquilo com isso. Tá? Mas não acho que impiedade aí seja no sentido de abater todos os ímpios daquele momento ou algo nesse sentido. Ok? Tá. Vamos lá. De alguma forma, eu não estou esperando que todos tenham concordado com o que eu falei, que aqui não seja o espiritual, o Israel espiritual, mas todos entenderam essa forma de ver. Está tranquilo? Eu acho que aqui Paulo está falando realmente de Israel étnico, por causa desse contraste. Ele está falando dos gentios e dos judeus. Então, nessa porção específica, eu acho que Paulo está falando sim de Israel étnico. Qual que vai ser o caminho de salvação para Israel? Desse todo Israel, e a gente já chega no todo. Tá? Qual que é o caminho de salvação para eles? O mesmo de sempre. 11:23. Crer no seu coração que Jesus Cristo é Senhor, foi ressuscitado e declarar com sua boca isso. Ou seja, aceitar o meio de graça disponibilizado por Deus. Deixar a rebeldia de lado, e isso está claro aí nesse contexto, deixar a rebeldia, que foi a recusa disso, achar que tem um meio melhor para chegar, para se reconciliar com Deus, e, dessa forma, abandonando a sua rebeldia, se reconciliar com Deus, por meio de Jesus Cristo. Não tem outra forma. Tranquilo. Tá? E aí, todo o Israel. Aliás, só um parênteses assim, aqui sobre o que eu acabei de falar. Eu não sei se todos tiveram contato com isso, mas quem é mais antigo de igreja já ouviu com certeza uma coisa que é chamada bialiancismo. O que é o bialiancismo? E quem é mais antigo de igreja com certeza já ouviu afirmações que vão ser consideradas aí bialiancistas. Deus vai ter uma forma de se reconciliar com os judeus e outra com a igreja. Basicamente isso. Também de forma bem tosca, tá? Mas é mais ou menos isso que eles pensam. Então, não necessariamente seria por meio de Jesus Cristo. Acho que ninguém mais leva muito a sério essa forma de ver, mas ainda tem os ecos disso por aí e a gente não demora muito para encontrar gente que pode até não achar isso, mas se comporta como achando isso. Tá? Por fim, todo Israel. O que isso significa? Todos os israelitas vivos naquele tempo, primeira opção. Todos os descendentes de Abraão em todos os tempos. Ou o todo Israel é apenas no sentido de, que nem a gente fala, todo mundo. A gente sabe que não é todo mundo, mas para não tentar resolver isso de forma afirmativa,
eu acho que é bem tranquilo a gente dizer que não significa a totalidade dos indivíduos do povo de Israel, nem naquela ocasião, nem ao longo de toda a história. Que vai sobrar uma porção significativa do povo de Israel. Pelos encerrada a era dos gentios, o tempo dos gentios, Israel, todo Israel seria salvo. Israel iria se reconciliar, ou vai se reconciliar com Deus. Gente, eu tenho escatologia é um tema muito complexo para mim. Eu tenho muita coisa que eu acho que eu não consigo aceitar, e aquilo que sobra é altamente volátil. Tá? Não consigo chegar para vocês e falar, é isso que está escrito, ponto final. Não dá. Eu não consigo. Mas o que eu consigo é excluir aquilo que com certeza não está no texto e não está nesse texto. Não sei, Fátima. Provavelmente, Filhos da Promessa tem até um significado mais específico, que não sei o que significaria aqui nesse caso. Não, essa expressão não é utilizada aqui. Tá? E com certeza significa alguma coisa que eu não sei o que é. Judeus que abandonarem a sua rebeldia, ou seja, que aceitarem o meio de graça colocado por Deus para a reconciliação com Ele. É o que eu consigo ter convicção. Tranquilo? Joia. Por fim, Paulo vai encerrar a carta, esse pedaço da carta, com uma das doxologias mais bonitas que ele escreve em todas as suas cartas. A gente vai ler toda. Tá? A partir do versículo 33. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Vocês lembram que no começo dessa porção, a gente trouxe mas uma sequência de escolhas feitas por Deus? Eu não chamei de arbitrárias. Até utilizei essa palavra, mas a verdade é que a gente não sabe por que Deus fez isso. De verdade, Ele também não explicou o porquê. Ele explicou o que Ele estava fazendo. Ele estava desenvolvendo a salvação na história. Por meio de um povo que Ele escolheu, sem mérito nenhum desse povo, porque lembrem, todos pecaram, tá? Mas foi o jeito que Ele escolheu. Insondáveis e inescrutáveis. Quem conheceu a mente do Senhor? Ele explica o que Ele está fazendo, mas não está dizendo o porquê. A gente pode supor, mas a gente de verdade não sabe. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma ideia muito básica. Eu acho que é um dos tijolinhos aí. Se a gente for construir algum edifício teológico sobre a carta de Romanos, Paulo não está fazendo isso, tá? Mas se a gente for construir um edifício teológico sobre, acerca da carta de Romanos, um dos tijolinhos mais importantes é aquilo que o Barclay chama de uma incongruência. Eu coloquei numa fórmula matemática aqui, não é do Barclay, tá? É coisa da minha cabeça, então todo erro é meu. Está aqui no finalzinho da 3ª página. Isso. Todos pecaram versus perdão imerecido igual à justiça. Por que é uma incongruência? Porque isso não faz sentido. Todos pecaram, todos receberam perdão imerecido e isso equivale à justiça. Para a gente, isso não faria sentido.
é realmente uma incongruência. Mas, por meio dessa incongruência, Deus escolheu, ou por meio, ou apesar, ou mesmo com essa incongruência, Deus escolheu exercer a sua justiça, dispensando, sim, perdão imerecido a todos aqueles que haviam pecado, ou todos que pecaram. Como que ele fez isso na história? Por meio do seu Filho Jesus. Por meio dele próprio, encarnando, vivendo exemplarmente, cumprindo a lei, cumprindo no sentido tanto concluindo como cumprindo no sentido de obedecendo, ou seja, confluindo para a lei. Tá? E esse foi o meio de justiça que ele escolheu. Incongruente, sim, por isso que, por exemplo, no próprio título do livro do Barclay, ele fala que isso é um dom, ou seja, um presente. O que é um presente? Algo que você ganha sem merecer, por razão nenhuma. Tá? Alguém acha que merece presente de aniversário, é brincadeira, né? Mas tá bom. Enfim. Gente, tudo... Esses 3 capítulos, eles parecem que são tranquilos, mas não são, não. São uma pedreirinha lascada aqui no meio da carta aos Romanos. Tudo bem, em geral, antes da gente só dar umas pinceladinhas aí em outra coisa... Tranquilo com isso, tranquilo com todo Israel será salvo, ou tranquilo com não entender exatamente o como, quando, por onde. Não, o como a gente sabe, mas o resto, sem entender direito o que está lá, mas ok, é mistério, Paulo está chamando de mistério, quem sou eu para tentar desvendar isso? Joia. Como eu destaquei no começo, é fácil a gente achar que Romanos é o tratado teológico de Paulo e esquecer que, como sempre, Paulo está se dirigindo a uma igreja de pessoas reais, mesmo que ele não conheça. Paulo é basicamente contingente em todas as suas cartas. As questões colocadas ou colocáveis diante dele, ele vai tratando de forma pontual e bastante prática. Às vezes prática, mas sempre eficaz diante da necessidade dos seus destinatários. Alguns temas a gente encontra muito mais em Romanos, ou só em Romanos, exatamente por aquilo que eu falei no começo. Era uma igreja na qual o conflito entre gentios e judeus estava surgindo de uma forma diferente do que em outros lugares. Então, não é porque Paulo está querendo tratar de assuntos que ele não tratou, é porque havia uma realidade ali que não havia em outros lugares. Tá? E o Barclay, ele tem alguns insights aí sobre isso que eu separei que vale a pena a gente destacar. Primeiro, eu coloquei 3 citações do Barclay aqui no final. Eu vou pular a primeira, tá? Porque ela é bem tranquila de entender. Eu queria tratar da segunda e principalmente da terceira. Aqui na 4ª página da aula de hoje, os gentios são atraídos para dentro da eleição de Israel. Mas essa eleição, a princípio e agora, não conhece restrições étnicas. Onde a gente encontra pela primeira vez na Bíblia a centelha da eleição de Israel? No começo. Lá em Gênesis, Deus chega para uma pessoa, fala: olha, eu estou escolhendo você, eu vou mandar você para um lugar, você vai ter filhos, você vai ter muitos descendentes e você vai abençoar todas as famílias da terra. Sempre. A intenção de Deus sempre, nas palavras do Barclay, a princípio e agora. Ou seja,
A princípio, nesse momento histórico no qual Paulo estava, e hoje, a intenção sempre foi a formação de um povo, de uma família multiétnica. Para chegar nisso, passou por um povo que inclusive não existia. Quando Deus teve essa conversa com Abraão, falta séculos ainda, não existia um povo. Abraão teve descendentes. Esses descendentes precisaram, inclusive, sair do lugar que foi prometido a eles para virarem um povo, e viraram um povo. Mas sempre, a princípio e agora, a intenção era a formação de uma família sem restrições étnicas. Tranquilos com isso? Joia. E a doxologia final aqui dessa passagem, na minha forma de ver, assim, enfatiza esse plano eterno de Deus. Não foi que a história foi acontecendo e Deus foi adaptando. Plano A, plano B, é desse jeito. Ih, os judeus, não sei quem fez isso, o que eu faço? Não. Sempre fora o plano de Deus. E aqui eu vou terminar com uma citação do Barclay que, para mim, assim, é altamente definidora de ideias. Se aplica demais a esse texto, mas eu já me peguei pensando nisso, se aplicando a um monte de outras coisas. É o seguinte: para Paulo, a identidade de Israel e a forma de sua história não são, desse modo, criadas. Gente, olha só o que esse cara está falando. Não são criadas, mas descobertas. Ou seja, Deus já havia planejado isso. Ninguém estava esperando dessa forma. De repente aconteceu e descobri agora o que Deus estava fazendo. Entendi agora o que Deus estava articulando, tecendo de forma maravilhosa e impensável em tudo aquilo que aconteceu até esse momento. Assim, o evento Cristo, continuando agora na citação do Barclay, assim, o evento Cristo não é simplesmente um estágio na história de Israel, mesmo que seu estágio final. É um momento que dá significado ao todo. Dá significado ao todo para Israel, dá significado ao todo para todos os filhos de Abraão, descendentes ou não de Abraão, dá significado, inclusive, à existência como um todo. Não é isso que o Barclay está dizendo, mas eu estou dizendo e tenho convicção de que isso é verdade. Aquilo que ele chama de evento Cristo precisa ser o centro das nossas mentes. Porque assim como deu significado à história de Israel naquele momento, assim como permitiu descobrir e se entender um pouco do que Deus estava fazendo, é a mesma coisa que acontece conosco até hoje e com as nossas vidas. Aqui eu estou forçando um pouquinho os limites do que é uma aula, mas eu acho que eu consigo falar isso com bastante tranquilidade. Nada pode escapar do evento Cristo em nossas vidas. Tranquilos com isso? Gente, espero ter aí deixado vocês com menos dúvidas acerca dessa porção tão espinhosa aí da carta de Paulo aos Romanos. E bem-vindos ao time de quem não está entendendo algumas coisas. Não tem jeito. É mistério mesmo. Tudo bem. No final, Fátima, da mesma forma, no final a gente vai entender. A gente vai olhar e falar, agora eu entendi. Agora eu compreendi. É exatamente isso. Vai dar sentido. A gente está na confiança. Vamos orar e a gente termina? Deus amado, maravilhoso. Senhor, como é tranquilizador a gente
confiar que no meio do caos das nossas vidas, do caos do nosso mundo, o Senhor sabe o que está acontecendo e o Senhor sabe o que está fazendo. Que essa confiança, Senhor, que começa nas nossas mentes, seja realmente irradiada para todos os nossos sentimentos, para a nossa forma de ser, para a nossa forma de viver, Pai. Que isso transborde as nossas vidas e que faça diferença em nosso mundo, Pai. Cuida da gente, é o que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.